no estádio Timirim, em Acesita, valendo 3 pontos pelo Campeonato Mineiro. E hoje comparece aqui a Ipatinga, ao estádio Lanari Júnior, a convite do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga na Festa do Trabalhador. 1º de maio, Festa do Trabalhador, e o Clube Atlético Mineiro presente para a alegria do seu torcedor aqui de todo o Vale do Aço. É a TV Cultura com o programa Bola na Área, com o estádio totalmente tomado, o estádio Lanari Júnior, recebendo um dos seus maiores públicos de toda a sua história. O estádio Lanari Júnior hoje recebendo um público excepcional, ninguém paga nada, e o Sindicato dos Metalúrgicos ainda vai sortear um cadete 0 km, além de muitos outros prêmios, nesta tarde festiva em Ipatinga, com a presença do Atlético no Dia do Trabalhador. Neste programa Bola na Área de hoje, aqui com os trabalhos técnicos do Ronald Fire e os comentários de Valdeci Castro, nosso convidado especial. Dentro de 1 minuto, nós voltaremos com a participação de Valdeci Castro no microfone da TV Cultura Canal 4. TV Cultura Canal 4, a nossa televisão. Agora é o seguinte, vamos esperar a seleção, a outra entrar, aí eu volto, Valdeci. Faz uma intervenção. Isso, e volto para você. Tá. Vai lucrar agora no meio do ano a discussão na Europa? O mais caro dos três celadeiros que estão falando. É. Fiado ainda. Fiado. Justificando o investimento. Muito bem, amigos, estamos de volta com imagens do estádio Lanari Júnior, campo da Uzipa, no momento em que a seleção de Ipatinga, que está demorando muito a entrar em campo, começa a chegar ali para adentrar ao gramado muito bonito, né, do Lanari Júnior. Time do Atlético definido pelo Levir Coupe, batendo bola, você está vendo aí batendo bola no gramado já há algum tempo, definido com Tafarel, Dinho não joga, o Paulo Roberto Costa. Número 3 para Ronaldo, número 2 para Ademir, meia dúzia, Paulo Roberto Prestes. Ronaldo fazendo a sua estreia. Fogos aí. O Ronaldo faz a sua estreia na zaga, jogador contratado ao Guarani de Campinas. Gutenberg tem a 5, Daniel a 8, Darcy a 10. Euler 7, Cairo, o garoto do Júnior 9, no lugar do Reinaldo, que está com problema familiar. Sua mãe sofreu derrame cerebral. E o número 11 para Éder Aleixo. O time da seleção de Ipatinga, representada pela Uzipa, com Paulo César 1, Caleb 2, Luciano 3, Vanderli 4, Hércules meia dúzia, 5 para Zé Carlos, 8 Marcinho, 10 Juninho, 7 Fabiano, 9 Calico, 11 Alvarenga, o técnico Aloísio Basílio. O árbitro é Jefferson Geraldo Alexandrino, que vai ser auxiliado por Getúlio Dias de Carvalho na bandeira vermelha e Valdeci Araújo na bandeira amarela. Valdeci Castro, nosso convidado especial. Valdeci, a expectativa do jogo, Valdeci. Boa tarde, telespectador do Canal 4. Com satisfação que a gente está de volta prestigiando mais uma partida de futebol importante para o público do Vale do Aço, mesmo sendo um amistoso, mas o que vale é a presença de um time do poderio, da tradição do Atlético, poder ser visto por essas milhares de pessoas aqui e gratuitamente, não deixa de ser interessante, uma oportunidade talvez única na vida de crianças, de adultos, de jovens, um espetáculo que a gente pode esperar do ponto de vista técnico, diria que de razoável, em virtude do caráter amistoso. O Atlético efetivamente não virá aqui em Ipatinga jogar como se estivesse disputando 2 pontos pelo Campeonato Mineiro ou outra competição oficial qualquer. A partir dos 30, 40 minutos, seguramente o treinador Levir Coupe irá processar as substituições em função da necessidade de preservar seus jogadores para o jogo do próximo domingo diante do América. Da parte da seleção de Ipatinga, a gente pode esperar muito empenho conforme a tradição, ela que durante os anos sempre conquistou bons resultados, diante sobretudo do Cruzeiro,
em função de serem jogadores amadores, a gente não pode cobrar muito. A questão do condicionamento físico irá pesar contra si, efetivamente. Estamos, conforme o telespectador pode acompanhar, numa tarde de sol bastante forte, muito embora estejamos já no outono. A partir do segundo tempo, seguramente os jogadores irão sentir, mas temos excelentes valores individuais, como o Juninho, como o Marcinho, como o Calico, Fabiano e o seu irmão Zé Carlos. Seguramente vai ser um bom rival para o Atlético, um bom adversário. Seguramente a gente pode esperar um favoritismo do Atlético, essa grande torcida que aqui lota o Lanari Júnior, numa tarde histórica, a gente repete, vai seguramente esperar pela vitória do Atlético, em função de todos os handicaps que tem a favor de si. Se a seleção conseguir segurar o jogo durante boa parte, ou perder de 1 ou de 2 gols, estará de bom tamanho. Fernando Rocha. Aí está, Valdeci Castro no microfone da TV Cultura. Ele que vai analisar, vai estar do nosso lado aqui nessa transmissão. Detalhe, Valdeci? Detalhe, Fernando. Aqui o árbitro é o senhor Jefferson Geraldo Alexandrino, aquele senhor que arbitrou a primeira partida do Atlético no turno, diante da URT lá no Mineirão, dando aquele gol discutível do Reinaldo. Um gol discutível não, um gol que realmente foi uma falta no goleiro. Ele reconheceu que errou, né? Exatamente, é aquele detalhe, né? Errou a favor do time da capital, de uma equipe grande, tem-se esses prêmios, né? Vem aqui à nossa região, apitar o jogo amistoso, ganha-se um cachê muito fácil, não é mesmo? É verdade, é o detalhe. Olha, e logo mais, nesse momento, né? Nós estamos exibindo bola na área, nesse momento. Está acontecendo, né? O show promovido também pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, lá na área do Kartódromo, do Kart Clube no Parque Ipanema. Nada mais, nada menos que chiclete com banana, de graça. É, meu amigo, isso mesmo. Chiclete com banana, ao vivo e a cores, lá para você, no Kartódromo Emerson Fittipaldi. Tá certo? É o Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga. 30 anos ao lado do trabalhador. Jogadores do Atlético ali no Petit Comitê, o Darcy, o Paulo Roberto Prestes, o Euler, aguardando aí as providências para o início do jogo. Acho que tem muita gente que não tem nada a ver dentro do campo, Valdeci. E eles estão aí tentando tirar o pessoal, não é mesmo? Exatamente, são os tradicionais sapos, né, que aparecem, que surgem naturalmente nesses jogos amistosos, em todos a gente tem a oportunidade de acompanhar. A organização está trabalhando muito bem, retirando-os para garantir a segurança do espetáculo. Um outro detalhe que a gente pode dizer, com relação ao back central da seleção aqui de Ipatinga, o telespectador poderá acompanhar com um carinho maior, é o Luciano, esse negão de porte físico avantajado. Era atleta profissional até pouco tempo, né? Exatamente, o Luciano é cria do Atlético, ele jogou nas divisões de base do Atlético desde o juvenil, ao lado do saudoso Edivaldo, ao lado do Sérgio Araújo, ao lado do Ebinho, que já está atuando no futebol amador ipatinguense. É um jogador que vai dar uma consistência boa defensiva da seleção, vai dar uma experiência necessária a esse time e vai enfrentar seguramente o Atlético bem fechadinho, partindo em contra-ataques, explorando a velocidade de Marcinho, de Fabiano e de Calico. Perfeitamente. E eu quero aproveitar e elogiar a organização do evento, viu? O que não se viu lá em Acesita, por ocasião do jogo de sábado entre Atlético e Caldense, quando a organização deixou muito a desejar, a organização, principalmente no tratamento com a imprensa, foi terrível o tratamento dispensado à imprensa lá em Timóteo. Uma bola preta lá pro pessoal lá que organizou, viu? Aqui não, aqui o tratamento 5 estrelas, inclusive agradecendo o pessoal do Mr. Lanches, que está atendendo a gente aqui com aquela mineral, aquele refrigerante esperto. E também o pessoal da Alzipa, da diretoria da Alzipa, presidente João Vanderlei, que aliás nossos pêsames ao João Vanderlei, perdeu o sogro, não está presente aqui hoje por causa disso. Ele mandou construir novas cabines, atendendo um apelo insistente nosso, né? Do outro lado, lá para as emissoras de rádio trabalharem, a televisão. Nós estamos no sol ainda, mas é provisório. Brevemente vamos estar também com a cobertura aqui, tudo arrumadinho. E há uma disposição grande da Alzipa de tratar bem os profissionais que aqui vêm para trabalhar. Tudo pronto para o início do jogo. Autoriza Jefferson Geraldo Alexandrino. Autorizou. Saída para o time da seleção de Ipatinga, representada pela Alzipa. Bola no meio para Juninho. Marcado pelo Daniel. Entregou
para Marcinho. Vai chegando a seleção. Na direita tentou ligar com o Caleb. Faz o cruzamento para a área. Subiu de cabeça. Bem colocado ali o Ronaldo, ele que faz a sua estreia no Galo, fazendo o corte. Tem porte de zagueiro mesmo o Ronaldo, hein? Corte feito ali pelo Darcy. Daí pro Euler, o filho do vento. Darcy. Tocou a mão na bola, aí não vale, né? Tocou a mão na bola. A falta marcada favorecendo a seleção. Vanderly, popular preto, preparado para fazer a cobrança. Manda a bola para frente. Ronaldo não conseguiu chegar na cabeçada ali. O toque foi do Calico, mas ficou de graça para o goleiro Tafarel. Preto rebate de cabeça. Amortece Dinho no peito. Sai jogando para o Galo, daí para o Cairo, o garoto do Júnior, que tem a sua oportunidade nesse amistoso. Vai por trás ali tentando o Alvarenga. Corte do Luciano. Daí para o Alvarenga. Encaminhando com a bola o Alvarenga. Jogador operário, né? Trabalha muito bem a bola. Daí para o Calico. Luta com o Cairo, tem que recuar. No meio para o Preto. Preto tenta ligar na frente. Opa, quase que acerta a gente aqui o Gutenberg, hein? Chegou a balançar o nosso posto de transmissão aqui da TV Cultura. Instantes iniciais do primeiro tempo no estádio Lanari Júnior, amistoso do Dia do Trabalhador. 0 para o Atlético, 0 também para a seleção. Para a seleção de Ipatinga, representada pela Uzipa. Disputa de bola no meio entre o Daniel. Tentou ligar na frente para a corrida do jogador Fabiano. Ficou de graça para o Galo, que já vem tocando com o Daniel. Daniel Frasson. Daí para o Luciano. Bola para o Dinho. Gutenberg. Tentou ligar para a corrida do Dinho. Tirou de cabeça, bem colocado o Hércules. Daí para o Alvarenga. De novo para o Hércules. Deu mal. Entregou de presente por Euler, entrou na área, vai Vanderly na raça, na categoria do Vanderly. E agora ele atira a bola para o lado para se tranquilizar, né? Já que foi uma bobeira muito grande do Hércules. Bola no meio para o Daniel Frasson, ali na meiuca. Éder Aleixo, agora o Éder é quem erra o passe, coisa rara de se ver. Cai para o Fabiano, Daniel vai em cima dele. Fabiano tenta levar, faz o break. Recua para o Caleb. Chegou o Gutenberg, ficou para trás. Cortou o Ademir. A bola volta ainda para a seleção ali no meio campo com Luciano. Daí para o Vanderly. Vanderly para o Luciano. Fabiano, Paulo Roberto Prestes tomou. Pode começar um bom contra-ataque. Olha o Euler pedindo no meio. Recebe Euler no mano a mano. Fez o corte em cima do Hércules, ajeitou para a batida, chuta mal pela linha de fundo. Mas foi uma boa trama do ataque do Galo. Paulo Roberto Prestes enfiou a bola, o Euler atento. Só faltou uma conclusão mais perfeita do Euler. Lembrando a você que está na sintonia do programa Bola na Área, que todas as segundas-feiras você tem aqui o melhor da rodada. O melhor jogo do domingo. Excepcionalmente hoje estamos mostrando a partida que aconteceu hoje à tarde entre o Atlético e a seleção dos Metalúrgicos. Mas normalmente é o jogo do domingo, no Campeonato Mineiro, ou seja, no Brasileiro, o que for. Nós estaremos mostrando. Na próxima segunda-feira será a vez de mostrarmos o clássico sensacional Atlético e América. Roubada de bola ali no meio campo para o Zé Carlos. Tentou ligar, mas o Luciano estava atento e cortou. Daí para o Daniel. Darcy. Daí para o Cairo. Tentou passar para o Darcy. Gutenberg recuperando. Vem o Dinho. Adianta muito a bola. Aliás, falta a bola para o Dinho, né? Chutou o Hércules. O Hércules está meio inseguro. Está achando não, Valdeci? Isso dá. Os primeiros minutos de jogo é uma equipe estuda a outra.
O Atlético surpreendentemente vem tocando a bola com muito cuidado. A seleção está tentando trabalhar o jogo do meio de campo a partir do Juninho e do Zé Carlos, que são jogadores habilidosos, para explorar as velocidades do Calico e do Fabiano. A gente diz, não se pode abrir muito o jogo, não se pode entusiasmar, porque o Atlético, um time grande, experiente, vai tentar puxar a seleção para si e explorar a velocidade do Euler e do Caio, que é um jogador jovem que quer essa oportunidade e arrebentar, né? É verdade. Tá aí o Dinho com a bola. Passou pro Cairo. De primeira pro Euler, do jeito que ele gosta. Cortou o Zé Carlos, entrou na área. Zé Carlos toca na bola. Euler tem que retroceder com o balão. Já correu ali para receber o Dinho. Ele vai para o meio. Apareceu o Zé Carlos de novo, ajudando ali o Hércules na marcação. Gutenberg faz um lançamento bonito na direita para o Dinho. Vai ter cruzamento, mandou lá dentro. Euler na matada no peito. Tirou Zé Carlos de cabeça, a bola sobra para o Juninho. Juninho leva em contra-ataque a equipe da seleção. Daniel faz falta nele. Falta marcada pelo Jefferson Geraldo Alexandrino. Se bobear com o Lola, meu amigo, tá em forma, tá magrinho ali, ó. Tá fininho. Muito tempo que eu não vi o Lola aí, o Juninho Lola, né, com essa disposição, hein? Disputando aí o Campeonato Mineiro. A Zipa tá bem no campeonato. Perdeu ontem de 3-2 pro Democrata, aliás, pro Ideal de Sete Lagoas. Mas na próxima semana, se vencer aqui por qualquer placar, estará classificada para a semifinal. Então, tá bem a Zipa. Olha aí o Cairo. Daí pro Euler. Vira todo o jogo pro Bomba. A galera vai ao delírio quando ele pega na bola. Darcy lançado, estava impedido. Estava impedido o Darcy. O árbitro prontamente marcou. 7 minutos e 15 segundos jogados neste primeiro tempo no Lanares Júnior. O placar apontando 0 para a seleção dos trabalhadores de Patinga, 0 também para o Clube Atlético Mineiro. No encerramento das programações do aniversário de Patinga, agora à noite, a atração será o desfile de moda com a Isadora Ribeiro, meu amigo. Show musical com mastruz com leite. Tudo isso a partir das 9 da noite, no Centro Esportivo e Cultural 7 de outubro. Prefeitura Municipal, a gente faz 31 anos com muita alegria. Olha o Gutenberg, passando para o Euler, sempre ele acionado. Volta para o Dinho. Alvarenga fecha na marcação, ele entrega para o Cairo. Vira todo o jogo na esquerda, tentando achar Paulo Roberto Prestes. Caleb vai primeiro, se antecipando e tomando. Atirou, a bola bateu no Paulo Roberto, é manual para o time da seleção. Ganha um arremesso de mão lá do outro lado. Caleb cobrou e errou. Ontem, Valdeci, quem errou um arremesso de manual, eu estava assistindo o jogo pela televisão, foi o Branco do Flamengo. Ser tetracampeão do mundo. Então não tá, o Caleb pode ficar tranquilo que está numa boa, né? É um jogador que está iniciando ainda, regresso das divisões de base da Uzipa, foi destaque no último Campeonato Mineiro. Ele tem o direito de errar, casa cheia, seguramente está nervoso, mas o que ele irá apresentar no restante da partida irá compensar esse pequeno deslize, seguramente. Vamos torcer pro Caleb. E a seleção tem ali uma falta a seu favor. É de longa distância. O time do Atlético talvez não saiba, mas o Juninho bate muito forte, bate muito bem. Tafarel não está querendo barreira. Vai Juninho. Bateu, mas bateu muito mal, hein? Opa, e o Tafarel acabou tropeçando na bola. Bateu muito mal o Juninho, bateu com o pé muito preso na grama. Esse belo gramado, né? Do Lanares Júnior. Olha aí o Calico. Outro detalhe sobre o Caleb, esse lateral direito, ele disputa o campeonato de Patinga da 2ª divisão pela equipe do Palmeiras, do bairro Canaã. É um dos destaques do Palmeiras. Lá ele joga na sua posição original, meio de campo. E nós já transmitimos pela Rádio Vanguarda lá do campo do Palmeiras, um clássico lá, né? Palmeiras e Itamaraty, me parece. O nome do estádio lá é bem sugestivo. Caldeirão do Diabo. Meu amigo. Olha a cabeçada aí do Calico, sai Tafarel. De bonezinho e tudo, hein? Tentou ligar pro Euler.
O Ronald tem que tomar cuidado aqui, porque estão querendo nos acertar aqui, hein? Acho que esse boné amarelo que o Fernandinho me arrumou, viu? Tá chamando a atenção. Olha aí o Daniel Frasson. Daí pro Éder Aleixo, tabelinha com o Darcy. Fora do lance, a falta em cima do Éder Aleixo. Ô, Valdeci, o Bomba arrumou essa aí, hein? O Éder é o jogador experiente que é. Puxou a jogada para si. Sentiu que a defesa da seleção partia para interferir no lance. E se jogou no corpo do adversário para buscar a falta, que é um dos grandes expedientes que o Atlético tem a partir dele com esses chutes de longa distância. Te cuida aí, Paulo César, porque o Éder está ajeitando a bola, você está vendo aí, ó. Com carinho, Éder Aleixo ajeita. E hoje não tem o Paulo Roberto Costa para ficar ali também, para atrapalhar, né? Ele toma longa distância. Torcida Galoucura tá ali atrás do Paulo César. Correu o Éder. Olha a bomba! Salta Paulo César. Chega de qualquer maneira Vanderly. E manda para a linha de lado, meu amigo. Um pombo sem asa desse, a mão do Paulo César deve estar ardendo até agora. Volta o Paulo Roberto Prestes, daí pro Darcy, Paulo Roberto. Gutenberg. Tentou ligar com o Dinho, muito longo o passe. Dinho se esforça para tentar evitar a saída de bola. Vai para cima da marcação do Calico, recuado, corta a zaga. Aliás, o Calico estava lá na frente, era o Hércules quem chegava ali. Agora o Ademir chegou com tudo em cima do Fabiano e a falta cometida pelo jogador atleticano. Já cobrada. Rapidamente a bola vai para o Calico. Tá passando o Fabiano. Luciano vai em cima dele. Ele recua, deixa para o Caleb. A seleção mostra, dá trabalho para o Galo. Cruzamento do Caleb, a bola passa com tudo. Linha de fundo, é só tiro de meta para o Galo. O Tafarel ali está sendo atrapalhado um pouquinho pelo sol, né, Valdeci? Exatamente, e é por isso até que ele preferiu começar a partida usando o boné, o tradicionalíssimo boné, que ele aprendeu inclusive nas suas intervenções do campeonato italiano. É tradição por lá o goleiro sempre atuar de boné, ainda que o sol não esteja tão forte quanto aqui hoje. Ele usa o boné naquele merchandising tradicional. Ao que parece, o do Tafarel hoje não tem aquela tradicional publicidade, é apenas para se precaver do sol que está frontal aí. Perfeitamente. E aqui na nosso posto de transmissão aqui, a presença do nosso amigo Kleber. Grande abraço, viu, Kleber? O Kleber que foi um dos maiores jogadores da história do futebol ipatinguense. Durante mais de 10 anos, atuou aqui pela Uzipa, envergou as camisas das seleções de Ipatinga por inúmeras oportunidades, marcou seu nome na história do futebol do Vale do Aço, seguramente como o melhor meio de campo que já tivemos. Perfeitamente. E ele jogou na preliminar aqui, do time sênior da Uzipa, contra o sênior do Atlético. E empataram em 2-2. No time sênior do Atlético, pudemos ver aqui o Campos, o Laci, Jorge Valença, Antenor, Getúlio Carão, Ângelo. Enfim, muitos e muitos jogadores que foram ídolos do Atlético no passado. É a festa do trabalhador, promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga. 30 anos ao lado do trabalhador, presidente Luiz Carlos Miranda. E lembrando que nesse horário está acontecendo lá no cartódromo o show do chiclete com banana. Na promoção também aqui do Sindipa. Você pode comparecer, é de graça, meu amigo. É, isso aí. Olha o Daniel Frasson ali pelo meio. Foi derrubado pelo Zé Carlos. Zé Carlos continua o mesmo. Não perde a viagem, né, Zé Carlos? Deu amarelo? Deu amarelo. Amarelo pro Zé Carlos. Puniu o antijogo, correta a arbitragem, porque essas faltas que são chamadas de providenciais, que na verdade não são providenciais, prejudicam o espetáculo. O público não merece isso. Eu acho que a intervenção com o cartão amarelo é correta, porque o jogador arrefece um pouco os seus ânimos, né? Não precisa de tanto entusiasmo, tanta virilidade assim. E o Gutenberg põe a mão na bola ali infantilmente. E a falta foi cobrada pelo Juninho, de presente ali pro meio campo atleticano, Daniel. Daí pro Gutenberg. Passou a bola pro Bomba, o Éder Aleixo. Aí ele pelo meio campo, passando a bola para Paulo Roberto Prestes. Darcy encosta para ajudar. Ele recua para Éder.
Dinho pede a bola livre pela direita. Gutenberg recebe no meio do caminho. Vem o Guti. Daí pro Dinho. Alvarenga em cima dele. Tá fechadinha a seleção de Ipatinga no seu campo de defesa. Só o Fabiano e o Calico na frente. Paulo Prestes. Daí pro Éder Aleixo. Dinho pede. Do outro lado, tá livre o Dinho, hein? O Darcy abaixa a cabeça, não vê. Outra vez pro Éder. Daniel. Gutenberg. Agora sim, vira o Dinho. Dinho avançou. Tropeçou na bola. Ô Dinho. Que é isso, hein? A galera, a loucura bate palma, mas o resto do estádio vaiou, Valdeci. A loucura vai a loucura. É só um louco mesmo que vai aplaudir uma jogada dessa. Aliás, o Dinho é um jogador de condições técnicas limitadíssimas, muito discutível. Ele e o Luiz Eduardo, que é o outro zagueiro que não está atuando aqui hoje. A primeira oportunidade para o Ronaldo, que veio do Guarani, da seleção pan-americana. Eu acho que desses dois jogadores, Dinho e Luiz Eduardo, não tem condições de envergar a camisa do Atlético, uma camisa de tradição que exige jogadores de talento e qualidade, que cria alguma coisa, que sejam menos esforçados e melhor qualificados tecnicamente. O Atlético insiste de novo pelo lado esquerdo. O Euler está caído por lá. Bola para o Éder Aleixo. Para o Euler, ajeitou no interior da área. A bola escapou do domínio do Euler. Ele tentou ajeitar com a perna direita. A esquerda não é a boa. E a bola escapou e foi pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Zipa. A seleção dos trabalhadores, né? Representada pela Uzipa. 17 minutos de jogo no primeiro tempo, no placar. 0 para a seleção de Ipatinga, 0 para o Atlético. TV Cultura, Canal 4, a nossa televisão, com o programa Bola na Área. Todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas e 40 minutos, nós estamos apresentando aqui o Bola na Área, com o VT completo do principal jogo do final de semana. Aí o Éder Aleixo. Corta Vanderlei. Pelo meio vai ficar difícil, viu? A seleção tá fechadinha ali. Guarnecendo. Olha o Fabiano. Roubou bem a bola. Parte pra cima do Luciano, do mano a mano. Cruzou pro Calico. Sai Tafarel e pega. Grande defesa de Tafarel. Nos pés do Calico. Na primeira grande oportunidade do jogo. E coube a seleção de Ipatinga perder. Perdeu o gol, Calico. Tafarel também foi de uma agilidade impressionante. E o Galo volta. Responde ali com o Cairo. Chegou cortando o Vanderlei. Juninho tentou sair para o jogo. Vai Gutenberg. Gutenberg com a bola. Falta marcada. Falta cometida em cima do jogador Gutenberg ali. E a falta pode levar a perigo, porque o Éder é quem ajeita. Eu aproveito para ouvir a palhinha do Valdeci com 18 minutos e meio. Qual é a do jogo, Valdeci? E o Éder, amigos, que já acertou o primeiro chute. Quando se acerta o primeiro, para o cobrador, o momento é altamente positivo. A seleção se posta muito bem. Você tem que tomar cuidado, não se entusiasmar com o jogo, porque o Atlético é um time experiente, pode chamar para si e em algum contra-ataque conseguiu o que pretende, é um gol. Olha o Éder. Bateu, tentou achar Darcy, subiu o Paulo César. Conclua, Valdeci. O que ocorre é que no meio de campo, o Éder tem fechado muito bem e criado as principais jogadas do Atlético. Teria que colocar algum jogador, mas marcando especificamente o Bomba, porque ele sabe criar jogadas, sabe trabalhar a bola, pode ser o principal ponto de desequilíbrio em favor do Atlético. A seleção tem que esperar. A obrigação de ganhar o jogo é apenas e tão somente do Atlético. Não há o que se fazer, se entusiasmar, puxar, jogar em contra-ataques, jogar no erro do Atlético, conforme o Fabiano fez agora, criando excelente jogada para o Calico, que quase faz o gol, não fosse a intervenção do Tafarel. Repito, a seleção deve continuar esperando o Atlético sair na boa, porque 0 a 0, empate, a igualdade nos favorece, seguramente. E o Paulo Roberto Prestes levou o amarelo ali, viu? O Éder Aleixo, a confusão ali, Éder Aleixo foi amarelado por reclamação. Tá certo.
Olha a seleção aí. A seleção tá dando um calor no Galo aí nesse início. Paulo Prestes fez falta em cima do Fabiano. E vai dar, chutou a bola para fora. E recebe ali o cartão amarelo o Daniel. Esse jogo, os jogadores do Atlético estão querendo ganhar no grito. Tem que jogar futebol para ganhar. Não adianta, tá achando que o time da seleção de Patinga, o time da Uzipa é moleza? Não é não. Tem que correr, meu amigo. Não adianta. Só nome não ganha jogo, não. Levou o cartão amarelo. Fica lá na cobrança da falta. Parece lá o Caleb, né? Olha a falta cobrada na área. Subiu para cortar de cabeça o Luciano. Vai Gutenberg. Outra falta. Ele se apoiou em cima do jogador da Uzipa. Me pareceu o Marcinho. E a falta marcada. Os jogadores cercam o árbitro. Tá conversando demais, né, Valdeci? O árbitro vem para um jogo de festa. Encontra o Atlético estranhamente nervoso. Os jogadores querendo ganhar no grito. Aquilo que você muito bem disse, que pensando que nome ganha jogo, não se pode partir desse princípio, porque a gente tem uma seleção experiente, jogadores que do ponto de vista físico eles realmente não têm condições de se equiparar, mas nesses primeiros minutos as coisas se equivalem. O Atlético não pode se perder nesse nervosismo, porque já foram 2 ou 3 cartões amarelos, em uma outra reclamação pode prejudicar, algum sendo expulso. A seleção se aproveita bem do momento do jogo. Tem realmente que aproveitar o momento do jogo, mas repito, não pode se entusiasmar e sair para cima do Atlético atabalhoadamente. O jogo, a obrigação de ganhar é do Atlético. A seleção é a coadjuvante da festa. Olha a falta, é Juninho. Bateu uma bomba! Pode vibrar! Pode pular, torcedor de Ipatinga! Gol! Trabalhadores, Juninho, eu dizia, Tafarel não sabia, né? Mas o Juninho bate forte, bate muito bem. Uma bomba no ângulo esquerdo de Tafarel. 1 para a seleção, 0 para o Clube Atlético Mineiro aos 22 minutos. Tafarel, vai lá dentro, Tafarel. Apanha lá dentro. Valdeci Castro, 1-0 aí para a seleção. Um gol surge no momento importante da partida. É aquilo que eu dizia. O nervosismo tomou conta do Atlético. O time se perdeu. A seleção aproveitou-se bem o momento, conforme eu dizia. E 1-0 está de bom tamanho. Coloca o jogo à sua mercê, à sua condição. Olha o Galo aí, insistindo. Éder Aleixo agora pegou de esquisito. Paulo César foi e segurou. A galera fica no zum. O time do Atlético agora vai ter que sair pro jogo. Vai buscar um empate, sim. Tava muito no Cerca Lourenço. Jogador aí com a mão na cintura, não tava querendo saber de nada. E a seleção foi pra cima e meteu um gol. Juninho de falta, 1-0 para a seleção dos trabalhadores. Darcy com a bola. Paulo Roberto. Vanderly tira de cabeça. Volta outra vez com Euler. Euler passa pelo Fabiano. Dispara pelo setor esquerdo. Foi o Caleb. Garoto bom de bola. Manda pra frente de qualquer maneira o Zé Carlos. Quem recebe é Ademir. Daí para Gutenberg. Gutenberg pro Cairo. Cairo viu bem o Dinho. Tem um boqueirão à sua frente. Sempre. Vamos ver se ele arruma alguma coisa. Cruzou. Tirou Vanderly. Euler pegou de sem pulo. Rebate Luciano de qualquer maneira. Meteu a chanca na bola. O Atlético aperta o ritmo em busca do empate. Zé Carlos foi. Preto também. Ele marcou ali uma falta técnica contra a seleção de Ipatinga, Valdeci. Exatamente. O Preto tentou ganhar no grito. Forçou a jogada e gritou para o companheiro: deixa, vai. O árbitro acertadamente puniu com falta em 2 toques contra a seleção de Ipatinga. Vai o Darcy, Paulo Roberto Prestes e o Éder Aleixo ali no Petit Comitê. A falta é uns 10 metros da entrada da área. Com certeza o Darcy vai fazer aquela roladinha, né? Rolou pro Éder. Uma bomba na parede. Bateu no Juninho.
Volta o Galo com Euler. Paulo Roberto Prestes. Rebate Vanderlei. Colou a bola ali no Luciano. Corte outra vez do Galo. Vem Paulo Roberto Prestes. Éder Aleixo toca mal. Juninho, autor do gol. Fazendo uma bela partida. Paulo Roberto Prestes. Fica com a bola dominada. Éder Aleixo. Olha o Dinho aí de novo, hein? Tá sempre livre o Dinho, mas não arruma nada. Entregou pro Gutenberg. Éder Aleixo para Euler, não domina, fica de graça para o goleiro Paulo César. Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, 30 anos ao lado do trabalhador. Presidente Luiz Carlos Miranda, fazendo essa festa bonita que você tá vendo aí. No intervalo vai ter sorteio de um cadete 0 km, televisão a cores, freezer, videocassete, enfim. Dezenas de prêmios, porque o trabalhador merece. Olha aí o Ademir. Chegou o Caleb e ganhou arremesso de manual, favorecendo a seleção de Ipatinga. Agora ele não errou, não. Vem o Caleb. Daniel chegou, cortou daí pro Gutenberg. Gutenberg no meio pro Euler. Euler se ajeita para dar o pique, dá o bote. Daí pro Dinho. Dinho no meio pro Cairo. Cairo pro Euler, agora na sua posição. Já ganhou na velocidade, fez o break ali em cima do Hércules. Em cima do Hércules. Volta tudo de novo ali no meio. Éder Aleixo. Paulo Roberto Prestes. O Galo tenta sair do prejuízo, perde por 1-0. Sendo surpreendido aqui pela seleção dos trabalhadores de Ipatinga, representada pela Uzipa. É outro manual para o Galo cobrar com Paulo Roberto Prestes. O Galo não consegue penetrar na área da seleção de Ipatinga e ainda erra passes como esse. Coisas infantis, né? Não está dando nada certo. Levi Coupe vai ter que conversar muito com essa rapaziada. Com essa rapaziada aí no intervalo do jogo. 28 minutos jogados neste primeiro tempo. Permanece no placar. 1 para a seleção dos trabalhadores. Gol de Juninho de falta aos 22. 0 para o Atlético. Caleb deixou passar ali o Fabiano com o Marcinho. É arremesso de mão que o Caleb vai bater. Estádio totalmente lotado. Estádio Lanari Júnior. Tem gente na torre de iluminação. Tem gente para todo lado aqui na nossa posta de transmissão. Tem menino subindo aqui tentando chegar. Uma loucura, viu? Éder Aleixo passando bola para Daniel. Tentou achar o Dinho. Aí. Tá mal, viu? Tá mal, Dinho. Tá mal. É. E o Calico. O Alvarenga pedia. Recebendo do Hércules. Falta dura, hein? Pode ser, Cássio. E o Vanderlei tem que tomar cuidado, porque ele já tem o cartão amarelo. Essas jogadas mais viris, mais duras, seguidas de reclamação como essa que ele fez, a arbitragem pode muito bem tentar fazer uma média e sendo a favor de um time grande como o Atlético e até expulsá-lo de campo. Ele tem que tomar cuidado, os companheiros, a comissão técnica devem pedir-lhe calma. É porque a seleção está ganhando o jogo. Deve continuar neste ritmo, segurando atrás, saindo só nos contra-ataques. Porque a obrigação, repito, é toda do Atlético de puxar o jogo para si. Éder Aleixo na cobrança, 5 homens na parede humana. Essa é boa para ele, hein? Correu Éder, bateu no cantinho, Paulo César pegou no pau. Voltou para Euler, dentro da área, puxado, pênalti. Penalidade máxima, marcada contra a seleção de trabalhadores. Aos 30 minutos. Aos 30 minutos o pênalti. Você vai ver no replay aí.
o pênalti, né, marcado pelo árbitro. Eu tenho as minhas dúvidas. Vamos ver, Valdeci Castro, na reclamação, a reclamação dos jogadores da seleção de Ipatinga foi muito grande. E alguém leva um cartão amarelo no bolo. Valdeci, a sua opinião? Exatamente, a reclamação ela é natural de qualquer marcação de penalidade máxima, é uma tradição do futebol brasileiro. Em minha opinião, foi pênalti, porque o Euler, ao puxar a bola e ganhar o lance, teve a sua perna direita tocada. O telespectador poderá acompanhar bem melhor, assentado em sua poltrona. E o pênalti é indiscutível, eu acho que a arbitragem acertou. Não adianta a seleção reclamar, se perder, ficar levando cartões amarelos, porque já está marcado. Foi um lance de penalidade máxima indiscutível. A chance que o atleta tem de igualar o jogo, até para fazer justiça a todo o seu esforço até essa altura. Pênalti indiscutível. Aí o pênalti que vai ser cobrado pelo Euler. Euler errou um outro dia contra o Democrata de Sete Lagoas, hein? Estamos com 31 minutos agora. Euler autorizado. Paulo César no gol. Vamos ver, hein? Vamos ver. Correu o Euler. Atenção, bateu. Pode vibrar. Pode pular, torcedor do Galo. Gol do Atlético. Euler cobrando o pênalti aos 31 minutos. Pênalti que ele mesmo sofreu. Euler tá aí no detalhe. 1 para o Atlético, tudo igual. 1 para a seleção dos trabalhadores. Jogo que agrada nesse seu primeiro tempo. 2 gols nesse primeiro tempo. E agora o Jefferson marca ali uma falta técnica de novo ali no meio campo. Pode ser, com esse placar de 1-1, vamos ter novamente aquele quadro inicial aí. O Atlético vai tentar chegar agora em banho-maria. Exatamente, o Atlético vai tentar chamar o jogo para si outra vez. E a arbitragem começa a querer aparecer mais do que o espetáculo, que até essa altura é excelente. A seleção propicia um ótimo espetáculo de futebol. Do ponto de vista técnico, ela está dando um show. Do ponto de vista tático, mais ainda. O arbitragem tem que se preocupar menos em aparecer e esperar que os verdadeiros artistas do espetáculo façam o espetáculo. Porque de qualidade a gente tem, dentre esses 22 jogadores, seguramente 16, 17 excelentes rapazes. Então não precisa do árbitro de preto, que é o único que chamar o jogo para si. Quanto à seleção, levou o gol no momento que não esperava, que não podia. Ela tem que tentar amarrar o jogo até o intervalo. E no segundo tempo, jogar outra vez nos contra-ataques. Não adianta sair para cima do Atlético. A obrigação é dele, de ganhar, de buscar o melhor resultado. Possui melhor preparo físico. E a seleção tem que se poupar. Tem que poupar as suas energias. É isso aí. O Euler recebe do Éder Aleixo e vai pro ataque. Ganhou do Vanderlei. Caminho Euler. Ia passando pelo Luciano. Jefferson disse que não houve nada. Ele forçou a passagem. Valdeci deu o sinal aqui também que não houve nada. Concordando com a marcação do árbitro. Vem o Fabiano. Lá pela ponta direita. Tentava ligar com o Calico. Cortou o Luciano. Aparece ali atrás a zaga cortando do Galo. Daí o Éder Aleixo lança. Luciano tocou na bola, a falta já foi cobrada. Recebe Euler na frente em profundidade, pode marcar o segundo. Daí para Paulo Prestes, para Euler, a cabeçada na trave. Na trave, não cai por milagre a meta da seleção de Ipatinga. Quase o gol do Euler. Eu acho que o Paulo Roberto Prestes poderia ter chutado essa bola, né? Deu para o Euler, acabou. A cabeçada não dando certo, bateu na trave. Mas foi uma jogada muito bonita. A massa se agita com essa jogada e impulsiona o time. Que vem com o Paulo Roberto Prestes em busca do segundo gol ainda no primeiro tempo. Estamos com 35 minutos. 1-1 é o marcador. Fabiano responde o contra-ataque à seleção. Ganhou do Ademir. Fabiano sai com bola e tudo. Bandeirinha assinalou. Mas como ganham fácil dessa zaga do Atlético. Esse Ademir. Pelo amor de Deus. O que lhe parece, Valdeci, o Luciano e o Ademir? Eu diria que o Luciano tem as suas vantagens, porque hoje não é um jogador profissional, já está apenas cuidando da sua vida profissional. Não, estou falando do Luciano, zagueiro do Atlético, está estreando, e do Ademir,
o Ademir, quarto zagueiro. Exatamente, o Luciano leva suas vantagens. O Ademir é limitadíssimo. Eu estou fazendo as comparações. Exatamente, o Ademir é limitadíssimo, ele é muito fraco. Aliás, a zaga do Atlético esse ano é uma tristeza. Tanto o Luiz Eduardo quanto o Ademir, a infelicidade da diretoria em contratar, em mantê-los, está sendo total. O Atlético, se não consertar este miolo de zaga, no próximo ano vai ficar difícil, para o próximo Campeonato Brasileiro vai ficar difícil fazer uma boa figura. Já tem gente no aquecimento aí da seleção. Número 18, parece o Pereira, né? Zander, isso mesmo. Zander. Éder Aleixo no meio campo, passando bola para o Daniel. O treinador é Luiz Basílio, amigos. Seguramente vai colocar o Zander para fechar mais o meio campo, fazer os dois volantes ao lado do Zé Carlos, porque a seleção começou a perder o seu meio de campo. Tem que trabalhar mais a bola e valorizar mais o jogo por ali. A entrada do Zander é providencial, bastante inteligente essa mexida. Quem será que vai sair, hein? Provavelmente o Marcinho ou o Alvarenga, meu palpite. 37 agora. No primeiro tempo. Um para a seleção, um também para o Clube Atlético Mineiro. Recebe a bola livre ali na esquerda o Hércules. Ele cruza, Tafarel, foi lá e pegou. Tranquilo, Tafa. Euler. Juninho vai na bola, não houve nada, diz o Jefferson. Alvarenga para Juninho. Juninho recebe. Entrega no meio campo. Passando bola para o Zé Carlos, que vira tudo na direita para o Fabiano. Daí para o Caleb. Vem o garoto Caleb. Perdeu. Pode ser um bom contra-ataque do Galo. Éder Aleixo toca no meio para Darcy. Pediu o Cairo no meio campo. Foi Juninho no carrinho, cortou, se antecipando. Vanderly. Alvarenga. Vanderly vai para o ataque, como se fosse centroavante. Hércules não conseguiu passar. Mas ele penetrava livre, hein? E olha o Euler livre aí, do jeito que ele gosta. Entrou na área, Euler. Zé Carlos em cima dele. Ajeitou. Daniel, tocou mal pro Darcy. Tem que ter mais aplicação, né? Na hora de passar a bola. Tem que ter mais aplicação na hora de passar a bola. Aí o Daniel. Vai sair quem, Valdes? Sai Marcinho. Sai o Marcinho. Primeira alteração processada aos 38 minutos. Vai ser. Sendo processada, né? E entra o Zander com a 18. Olha a bola na área aí da seleção. Passou do outro lado para Éder Aleixo. Éder se livrou do Marcinho, que vai sair de campo agora mesmo. Mas acabou perdendo no segundo lance. Tá aí o Fabiano. Luciano, Juninho deu uma gaúcha no Cairo. Bela jogada do Juninho, hein? Sabe tudo, Juninho. Calico devolvendo pro Hércules. Hércules lançando pro Alvarenga, lá pela esquerda. Alvarenga tentou ligar com o Calico. Foi o Dinho. Caiu. Calico foi na bola, acabou ficando pro Luciano. O cara com o corpo que o Dinho tem ainda perde uma dividida ombro a ombro com o Calico. Olha o Éder Aleixo lá pela esquerda. Faz o lançamento. Era pro Cairo, subiu o Zé Carlos, cortou, voltou pro Gutenberg. Gutenberg vai deslocando lá pela esquerda. Entregou pro Darcy. Não tem opção de jogada. O time da seleção se fecha na defesa. Éder Aleixo. Passou pro Paulo Prestes. Se livrou do primeiro. Tem que abrir um claro. Tentou por cobertura. Vai Paulo César. Bola pela linha de fundo. Ele viu o Paulo César adiantado inteligentemente. Tocou por cima. Quando tem jogador da seleção caído ali, parece o Hércules. E a alteração é processada aos 40 minutos. 40 minutos do primeiro tempo, placar de 1-1, jogo parado, Valdeci. A alteração, repito, telespectadores,
providencial, inteligente, comprova a competência do Basílio em saber acompanhar uma partida de futebol, em sentir o jogo. Ele precisa, a essa altura, fechar o seu meio de campo para sair melhor nos contra-ataques, para evitar que seja fustigado minuto após minuto a sua defesa, porque ela não vai resistir seguramente. Tem-se que tentar fechar o meio campo, repito, e sair em velocidade com o Fabiano, com o Calico e com o Alvarenga. O Marcinho estava bem no jogo porque as suas características não são de marcação. É um jogador mais de ataque. O Zander é originariamente médio volante, com 2 médios volantes, a coisa no meio de campo da seleção vai ficar mais consistente. E o Zander entra agora em campo, sai o Marcinho. E o tiro de meta vai ser cobrado pelo Paulo César, goleiro da seleção. Tem outro se aquecendo ali, jaqueta número 15. Hoje vão ser processadas, poderão ser processadas aí alterações de todo o banco. O Atlético no segundo tempo deve mexer também. Estamos com 41 minutos. 4 para esgotar o tempo regulamentar, 1-1. Olha a bobeira do Vanderlei. Recebeu o Euler. Pode marcar o segundo gol. Ajeitou. Cortou para a perna esquerda. Bateu. Bate no Vanderlei, que se recupera no segundo lance. Perde o gol, Euler. Demorou-se muito na hora da conclusão. E agora o Hércules arruma ali o tiro de meta. Mas o Vanderlei não pode cometer esse tipo de falha não, né, Valdecir? Exatamente, o jogo é de festa, mas para eles o espetáculo tem que ter toda a seriedade, porque eles estão envergando a camisa da seleção e o time está bem no jogo, não se pode cometer erros infantis como esse, ainda mais um jogador da experiência dele, que tem que chamar a responsabilidade para si e servir até de exemplo para os companheiros. Daqui a pouco o Valdecir informa quem vai entrar, quem vai sair aí. Mais uma mexida que o Basílio, ao que parece, vai colocar o Júlio César no jogo. O jogador é originariamente lateral esquerdo. Eu não sei qual que é a opção do Basílio para colocá-lo no jogo, porque eu não vejo necessidade de mexer na lateral esquerda, onde o Hércules é um dos destaques do time. Olha o Dinho. Vira todo o jogo para o Éder Aleixo. Daí para o Darcy. Movimenta-se o Atlético em busca do segundo gol ainda no primeiro tempo. Daniel faz um grande lançamento pro Dinho. Como recebeu bola esse Dinho, hein? Olha ele aí. Cruzou. A cabeçada. Tira Caleb na hora H. Voltou pro Éder Aleixo. Na entrada da área. Corta bem colocado o Zé Carlos. Vai o Fabiano. Lutando com o grandalhão Ademir. Ademir devolve pro Luciano. Luciano quer dar uma de sexto atacante ali. Olha o lançamento pro Dinho. Grande bola, hein? Dinho foi, cruzou, apareceu o Hércules e pôs para córner. Pôs para córner. Escanteio para o Atlético. Aos 43 minutos. Eu estou confundindo, eu falei há pouco o Luciano, mas é o Ronaldo, o zagueiro que está estreando no Atlético. Escanteio que o Cairo vai lá para fazer a cobrança. Garoto do Júnior. E também da seleção brasileira de juniores. Ele bate. Bola cruzou para o Éder. Ele a bomba. Bateu o Éder. Bateu na zaga. Voltou para o Gutenberg. Olha aí, ó. Na verdade está um boqueirão aí. A bola é na área. Rebate Vanderlei. Sobrou para o Luciano. Calma, Luciano. Entregou para o Calico. Fabiano foi para o meio. Calico foi para a ponta. A zaga do Galo se manda imprensando ali o time da seleção, querendo o segundo gol. 44 minutos para esgotar o tempo regulamentar. 1-1. Daniel Frasson foi puxado, hein? Jefferson não deu nada, mandou seguir. Olha o Calico. Recebendo. Já enfiou para o Caleb. Calico passa para receber. Ele recua. Deixou atrás para o Zander. Novinho no jogo, entrou há pouco. Daí pro Zé Carlos, outra vez pro Zander. Darcy em cima dele. Apertando na marcação, perdeu o Zander. Segurou também o Ademir. Falta que o Jefferson Alexandrino marcou. No intervalo do jogo, daqui a pouco, o sorteio de um cadete 0 km. E muitos prêmios, muitos outros prêmios. Para o torcedor, o trabalhador que comparece aqui nessa festa do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, presidente Luiz Carlos Miranda. Olha a falta. Ele ia fazendo o gol ali.
mas a falta foi cobrada rapidinho demais, fora do local, e o Jefferson acertadamente mandou voltar, né, Valdeci? Exatamente, a bola estava em jogo, não foi paralisada conforme determina a regra, tanta pressa para se cobrar, mas não tanto. O detalhe da substituição que a gente está vendo sendo preparado pela seleção aqui, o Júlio César, que pode vir no jogo no lugar do Hércules, naturalmente só se o Hércules sentiu algum problema físico, porque o Zipa ontem teve um jogo muito difícil em Sete Lagoas, diante do Ideal, pelo Campeonato Mineiro. Só isso que a gente pode acreditar, algum problema físico ou de ordem muscular com o Hércules. É mais um fator aí contra a seleção, o time da Zipa, né? Jogou ontem, contra o Ideal lá em Sete Lagoas, valendo 3 pontos. Olha o Éder Aleixo. Uma bomba, Paulo César rebate para Darcy para fora. Para fora do gol, perde Darcy aos 46 minutos. Quase. A seleção chega, toma o segundo gol. O Atlético chegaria ao segundo gol. Uma bomba do Éder. Vai acabar, termina o jogo. Primeiro tempo encerrado. 1 minuto e 16 segundos além do tempo. Termina o primeiro tempo. 1 para o Atlético, 1 também para a seleção. Gols marcados por Juninho para a seleção aos 22 e Euler de pênalti aos 31 minutos. Daqui a pouco, daqui a 1 minuto, nós voltaremos com a análise de Valdeci Castro e o segundo tempo desse jogo festivo do 1º de maio, Dia do Trabalhador. TV Cultura, Canal 4, a nossa televisão. Já faltando 5 minutos, a gente volta. Vai aqui, meu amigo. Aí, meus amigos, novamente imagens do estádio Lanari Júnior do intervalo, muita gente dentro de campo, muitas crianças, né, atrás de autógrafos. O time do Galo vai voltar todo alterado e foi sorteado agora o cadete 0 km, muitos prêmios sorteados, mas o cadete foi ganho pelo aposentado José Gracier Soares. A chapa dele é 2/00091/7, o cadete 0 km. José Gracier Soares foi o ganhador do cadete, o prêmio do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, presidente Luiz Carlos Miranda, fazendo essa festa do trabalhador aqui no Lanari Júnior. Mas vamos à análise de Valdeci Castro. Valdeci, o que lhe pareceu esse primeiro tempo? 1-1. Bem, amigo telespectador da cultura, assistimos a 45 minutos de um ótimo futebol. Um excelente espetáculo em que pese ser um jogo de festa. Isso aí, todos que se esforçaram para comparecer esta tarde no Lanari Júnior não ficaram decepcionados. Só esses primeiros 45 minutos, repito, já serviram de alento, já pagaram todo o esforço de cada um para vir nesta tarde futebolística aqui em Ipatinga. O placar de 1-1 me parece justo. A seleção de Ipatinga começou muito bem o jogo, segurou o Atlético, porque a equipe belo-horizontina, a princípio, ao que nos parece, subestimou, porque estava diante de um adversário de jogadores amadores, que atuam só nos fins de semana, tem pouco tempo para treinar, tem suas atividades profissionais ganhando a sua vida na labuta diária. Pensaram que fosse uma equipe como outras que eles se encontram pelo interior mineiro, fácil de ser batida. E a verdade, o time acabou sendo surpreendido. Os ipatinguenses amarraram bem o jogo, fecharam bem no meio de campo, sentiram o momento, até partiram para cima, criaram uma ótima oportunidade aos 18 minutos, através do Calico, muito bem salva pelo Tafarel. Aquilo ali despertou efetivamente a seleção, que aos 22 minutos, merecidamente, abriu o marcador.
numa falta muito bem cobrada pelo Juninho Lola. O Juninho, que é uma das grandes revelações de todos os tempos do futebol ipatinguense, bateu a falta com precisão aos 22 minutos, fazendo justiça no marcador àquela altura. O gol, senhores, acordou o Atlético. O Atlético sentiu na carne que não estava diante de um adversário bobo, de nenhum time inocente. A experiência da seleção estava se fazendo valer, os jogadores procuravam o jogo. Foi necessário que o Levi Coupe chamasse a atenção dos seus comandados, o Éder Aleixo chamasse o jogo para si, para que o Atlético equilibrasse as ações e pudesse efetivamente ser um adversário à altura da seleção naquele momento e que fazesse valer toda a sua tradição. Foi assim que, a partir dos 23, 24 minutos, o jogo foi ficando à mercê do time do Galo. Ele passou a fustigar, sobretudo pelo meio e pela lateral direita, nas investidas do Dinho. A defesa da seleção começou a bater cabeça em determinadas oportunidades. E veio o gol de empate aos 31 minutos, na cobrança de pênalti do Euler. Pênalti que ele mesmo sofreu, que no nosso entender foi correto a marcação da arbitragem, porque ele teve o seu pé de apoio puxado pelo Alvarenga. O pênalti muito bem batido, decretando a igualdade do marcador e, repito, justiça também, porque o Atlético buscava algo que não fosse a derrota, a surpreendente derrota. Uma vez feito o seu gol, o Atlético passou a fustigar sucessivamente a defesa da seleção, que aí sim teve que provar toda a sua experiência, toda a sua vontade para segurar esse marcador. Virou 1-1, ficou de bom tamanho, porque no segundo tempo os jogadores, com esse descanso, têm a oportunidade de refazerem suas energias, ouvirem a preleção do treinador Aloysio Basílio e pensarem efetivamente no que podem fazer no segundo tempo. Irão pegar um Atlético totalmente modificado. O Atlético não volta com Tafarel, não volta com Éder, não volta com Darcy, não volta com Paulo Roberto Prestes. Então, o time seguramente vai ser mais vulnerável. Fica melhor para a seleção. Mas, repito, a responsabilidade é toda do Atlético de chamar o jogo para si. A responsabilidade de ganhar o jogo continua sendo do Atlético, é um time profissional. A seleção está cansada, porque os jogadores luzipenses tiveram a participação brilhante, por sinal, ontem em Sete Lagoas, diante do Ideal, pelo Campeonato Mineiro. Então fica-se difícil. O jogador amador, com as dificuldades do ponto de vista físico, você igualar contra um time profissional de jogadores de larga tradição no futebol. Mas de 1-1 virou de bom tamanho, excelente a participação da seleção por esses 45 minutos, ótima, excelente, valeu todo o esforço. Eles premiaram o torcedor que veio aqui, premiaram a si mesmos por todo o esforço que tiveram de participar gratuitamente dessa partida. A gente diz que a seleção foi um marco, esses trabalhadores aqui da seleção ipatinguense fizeram muito bem a festa do seu dia. 1-1, resultado justo, está de bom tamanho. Vamos esperar que no segundo tempo mantenha-se esse mesmo ritmo, que continue premiando o torcedor que lotou as dependências do campo da Uzipa nessa tarde excelente e bonita para a prática do futebol. O Atlético vai tentar deixar de levar o jogo em ritmo de treino, porque os reservas que entram buscam efetivamente alguma coisa de positivo para tentar novas oportunidades e um lugar ao sol. A seleção por si só, repito, já fez a sua parte. Jogadores como Juninho, como Calico, como Alvarenga, como Vanderly deram o seu recado. Excelente mesmo. Fernando Rocha. E o Valdeci vai pegar aí as alterações para passar pra gente, já que o Atlético todo mudado. Já estamos com 21 minutos, 35 segundos de intervalo, né? Muita gente ainda dentro do campo, né? Saída que vai pertencer ao time do Atlético. Autoriza o Jefferson Alexandrino, bola rolando. Bola rolando para o segundo tempo aqui no Lanari Júnior. É o programa Bola na Área. Todas as segundas-feiras mostrando o melhor do futebol na telinha da Cultura Canal 4. Lembrando a você que na próxima segunda-feira
estaremos exibindo aqui o clássico sensacional Atlético e América. Atlético e América, o clássico de domingo em Belo Horizonte. Nós estaremos lá transmitindo pela Vanguarda. E na segunda-feira o Bola na Área mostra aqui para você. Dinho avançou e apareceu em cima dele ali o Júlio César, que entrou no lugar do Hércules. O time da Uzipa, da seleção, melhor dizendo, é o mesmo, né, que terminou o primeiro tempo. Bola lançada para o Dinho, em completo impedimento. Bandeira amarela do lado de lá. O Valtencir Araújo marcou. Foi anunciado que os bandeirinhas seriam da Liga de Patinga, mas acabou que a federação mandou o trio completo. O impedimento vai ser marcado, vai ser cobrado pelo Paulo César, que deixa para o Júlio César bater. Bola viaja no campo do Atlético. Cortou o Dinho de cabeça. Lá vem o Zé Carlos. Zé Carlos entregando para o Cairo. Virando para o Anderson. Outra vez o Anderson. Garoto revelado no Júnior Atleticano. Passou a bola para o Cairo. Outra vez para o Anderson. Busca a linha de fundo. Faz o cruzamento na área. Voa Vanderly de cabeça. Juninho tenta pegar o rebote. Voltou para Gutenberg. Daí para o Daniel. Deixando para o Hernani. Bola na esquerda para o Anderson. O Hernani fica tentando pegar ali do lado esquerdo. Ele rola para o Cairo. O Galo tenta achar espaço. Bola enfiada para o Zé Carlos na ponta direita. Para cima dele vai o Júlio César. Apertando na marcação, chuta a bola, o Zé Carlos ali para a linha de fundo. É tiro de esquina. Vejamos, não. Não deu escanteio, deu só tiro de meta para a equipe da seleção. Está completo agora as alterações. Saiu para a entrada do Humberto. Ademir saiu, deu lugar a número 13, Edgar. O Paulo Roberto Prestes saiu para a entrada do Anderson, 14. O Canela, 18, está em campo em lugar do Gutenberg. Não, o Gutenberg está ali. Com a número 5, olha lá. O Hernani, número 15, está em campo no lugar do Darcy. O Zé Carlos, 16, entrou no lugar do Euler. O Éder Aleixo deixou o campo para dar lugar ao Cleiton, 17. Cairo está em campo. Daqui a pouco nós vamos saber aí quem que saiu aí para o Canela entrar. Não é mesmo? O Daniel também está em campo, viu? Lá vem o Anderson com a bola. Jogo de festa, né? Jogo de amistoso, jogo festivo, é assim mesmo. Daniel pelo meio campo, entregando para o Zé Carlos. Foi o Euler, viu? Não, o Euler entrou o Zé Carlos no lugar dele. Ali o Hernani, entregando para o Dinho. Pra quem, hein? Eu acho que esse Dinho não era nem pra ter entrado em campo, viu? Brincadeira, como tá jogando mal o Dinho hoje. O Getúlio, o veteraníssimo Getúlio, com seus 120 quilos que atuou na preliminar, ainda é mais jogador do que esse Dinho. Parece piada, mas tecnicamente ele é infinitamente superior. Por aquilo que a gente viu na preliminar, por aquilo que a gente outra vez presencia do Dinho. Olha o Galo com o Anderson. Tentou passar pro Canela. Tem a 18. É arremesso. Manual já cobrado. Olha o Cairo. Daí pro Gutenberg. De primeira pro Daniel. Dinho. Tentou ajeitar ali o Hernani. Pro Dinho. Apareceu cortando a zaga. Instantes iniciais do segundo tempo aqui no Lanari Júnior. Refletores começam a ser acesos aqui, né? Tá escurecendo muito cedo. Começam a serem acesos os refletores aqui. 5 minutos e 12 segundos agora, 1-1, seleção de Patinga e Atlético Mineiro. TV Cultura, Canal 4, a nossa televisão.
Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, 30 anos ao lado do trabalhador. Presidente Luiz Carlos Miranda. Olha o Galo, Canela na área. Foi ali o Luciano, ele tentou cavar uma penalidade. Aí também é querer muito, né, Valdeci? Exatamente, não houve nada. O Luciano usou de todo o seu vigor físico, da sua experiência diante do jogador ainda jovem, com muita vontade. E inferiorizado no entre-choque, tentou cavar a penalidade máxima sem nenhuma razão, sem nenhum motivo, porque o lance foi normalíssimo. Gutenberg tira de cabeça para o Zé Carlos, outra vez para o Guti. Daniel. Tentou ligar ali com o Hernani. Hernani para o Anderson. Anderson para o Cairo. Lutou com o Júlio César, entrou na área, Cairo. Fez o cruzamento, o Hernani vai marcar, atira. Passa sobre o gol de Paulo César. Chutou mal o Hernani. Chutou meio ali prensado com o Luciano. E a bola se perdeu pela linha de fundo. Hoje está acontecendo também lá no 7 de outubro o encerramento das programações do aniversário de Ipatinga. Programação oficial promovida pela Prefeitura de Ipatinga. E tem show lá com o Mastruz com Leite. E também a presença da atriz Isadora Ribeiro num desfile de modas. Tá certo? Ela não vai desfilar. Ela não vai desfilar lá de biquíni, de coisa não, hein? Se você pensar nisso não, porque não vai. E agora a seleção processa mais uma mexida tentando fortalecer o seu ataque. O experiente, conhecidíssimo Peneneco, camisa 20, conforme os senhores veem, entra em campo em lugar do Alvarenga. Número 11, o Alvarenga que está cansado. Participou daquele jogo da Uzipa difícil em Sete Lagoas. O Aloysio Basílio tenta dar mais força ao seu ataque com a presença do Peneneco, artilheiro, homem-gol. Olha o Fabiano pela direita, ganhou a linha de fundo, cruzou, chegou Calico, a bola passa por ele. Apertado pelo Dinho, foi pela linha de fundo, é escanteio. Uma jogada fulminante da seleção. Jogada de linha de fundo. Quase o segundo gol da seleção de Ipatinga. Vai lá se preparando para fazer a cobrança. O jogador número 15, Júlio César. Mandou na área. Anderson deixa a bola passar. Faz o domínio. Peneneco vai em cima dele. E algum tempo atrás, Valdeci, eu vi aqui nesse mesmo estádio lá na Arejuna. Vamos ver essa jogada da seleção aí. Que beleza, Zé Carlos mandou na área. Corta, bem colocado, Ronaldo. Completa Daniel, mas aqui mesmo eu vi o Peneneco matar o time do Cruzeiro. O Cruzeiro na época tinha Palinha, Douglas no melhor forma. O técnico era Oswaldo Brandão e a seleção de Ipatinga naquela oportunidade, tendo na zaga o Xerifão Assis, venceu por 2-1 o Cruzeiro. Inclusive nos gols do Peneneco. Peneneco que ficou sem atuar futebol por 3 ou 4 semanas após aquela partida, porque ele foi covardemente atingido pelo Geraldão, o então Geraldão, back central do Cruzeiro, porque ele estava acabando com o jogo, acabou sendo muito covardemente, repito, agredido pelo Geraldão, teve um hematoma na canela que o impediu inclusive de trabalhar por 2 semanas e de jogar futebol por 4 semanas. O Peneneco foi o nome daquele jogo. É verdade, o Mandracão, que era o apelido dele, o Oswaldo Brandão, queria levá-lo para o Cruzeiro de toda maneira, né? Se naquela oportunidade fosse um jogador mais jovem, ele já tinha 24 anos, seguramente ele iria para o Cruzeiro. Olha a bola na área da seleção, cabeçada do Hernani, outro gol perdido pelo Hernani. Ele e também quem chegava ali, o Anderson. Chegava, o Zé Carlos, aliás, chegava o Zé Carlos na bola. Mais uma alteração aí, entra o 13 aí, né? É o Traíra, jogador também de vasta experiência no futebol ipatinguense, vai entrar no lugar do Juninho, do Lola. O Juninho que está cansado, deixa o campo. O Traíra é um outro jogador de características defensivas. A seleção fica agora com 3 médios volantes. Quer dizer, vai tentar conter esse ímpeto do Atlético, essa força desses jogadores jovens que entraram agora, para armar melhor os seus contra-ataques. Primeiro tem que se defender, seguramente, para depois tentar contra-ataques rápidos com o Peneneco, com o Carico e o Fabiano. Vamos pedir aí pra galera descer. Não pode ficar aí não. No posto de transmissão tem gente pendurada pra todo lado, rapaz. Que coisa.
Olha aí o Dinho. Faz o lançamento na área. Cabeçada outra vez do Hernani para fora do gol. Vamos pedir aí pra galera descer. Não pode ficar aqui, senão balança tudo aqui em cima. Bola pela linha de fundo, é só tiro de meta para a seleção de Ipatinga. E nesse momento está acontecendo lá no Kart Clube de Ipatinga, completando essa festa do trabalhador promovida pelo Sindipa, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga. Um showzaço com chiclete com banana. Chiclete com banana, isso mesmo. Ao vivo e a cores, tá cantando, meu amigo, lá no cartódromo. Olha o Galo aí, Canela, entra na área, Canela, foi derrubado, isso não deu nada. O Jefferson tá acompanhando o lance meio de longe, tá sossegado. Galera fica no zoom, zoom, zoom aqui. Não está gostando, né, da exibição do Atlético. Olha o Zé Carlos, que lançamento do Fabiano, tentando achar o Caleb. Chegou no meio do caminho ali o Edgar. Edgar entregando para o Anderson, no meio para o Cairo. Já correu ali o Hernani para receber. A bola ficou para o Canela. Daí para o Dinho, se manda para o ataque em alta velocidade. Passou pelo Júlio César, passou também pelo Zé Carlos. Atira direto, Paulo César solta e torna a segurar. Bela defesa do Paulo César. Na primeira vez que o Dinho foi efetivamente para o ataque. E conseguiu ter um aproveitamento melhor. Bola lançada ali no meio campo para o corte outra vez do Dinho. Corte foi feito pela zaga da seleção. Bola na esquerda para o Júlio César. Bola tirada ali. Júlio César com ela. Bola recuada ali onde está o Vanderly. Vanderly para o Luciano. Luciano entregando para o Caleb. Estamos com 13 minutos de bola rolando. 13 minutos. E o placar continua 1 para a seleção. No segundo tempo, 0 para o... Aliás, 1 também para o Clube Atlético Mineiro. Negócio é o seguinte, rapaz. É tanta gente e perturbando aqui, ó. Tem que chamar a polícia, ô Valdeci. Não tem jeito. Tem que chamar a polícia para descer o pessoal. Bola no meio campo. Aliás, a Polícia Militar, que numa reunião recente, ficou de dar a orientação lá a nível de comando lá em Belo Horizonte, comando do estado de Minas Gerais, dar cobertura para a imprensa nos jogos de futebol. Mas isso não tá acontecendo aqui em Ipatinga, infelizmente. Onde a imprensa vai transmitir, nunca que fica um policial por perto. Olha aí o Dinho, daí pro Canela. Chegou cortando o Vanderly. Bola pro Júlio César. Arremesso de manual favorecendo a seleção de Ipatinga. Lembrando mais uma vez que o cadete 0 km foi sorteado hoje aqui. Saiu para o senhor José Gracier Soares. Ele é aposentado e vai receber o prêmio em sua casa. Olha o lançamento na área. Tirou de cabeça o Vanderly, pôs para córner. O Galo tá apertando, hein, Valdeci? Exatamente. O Atlético vale-se da juventude desses rapazes que entraram. E parte para a base da força, um tanto ao quanto desorganizado. Mas a voluntariedade e o melhor preparo físico a essa altura prevalece. O nível técnico da partida também, os senhores podem acompanhar, caiu também. Vai na base da vontade da seleção, muito mais desses rapazes jovens do Atlético que tentam provar para o Lever Cup que merecem outras oportunidades. Mas do ponto de vista técnico, o jogo caiu bastante, conforme os senhores podem atestar. E não deu em nada o escanteio, a seleção já sai para o jogo. Uma jogada careta ali do Traíra. O Alto Galo. Bola no meio com o Gutenberg. O Atlético não tem mais ninguém para botar em campo não, né, Valdeci?
Só não colocou o Cleiton, número 17. Não sei por que cargas d'água não veio para o jogo. Apenas o Cleiton permanece no banco de reservas. Os outros 6 jogadores, o Humberto, o Edgar, Anderson, Zé Carlos, Hernani e o Canela já estão em campo. Apenas o Cleiton ainda não foi colocado no jogo. Talvez para manter essa oportunidade para o Cairo, que é um jogador jovem, que é o único que começou no ataque e mantém-se em campo. E o Dinho deu um bom chute ali há instantes atrás. Ali a bola passou à direita do Paulo César. Olha o Edgar. Se atrapalha o Edgar, apertado pelo Fabiano. Ele recua e entrega pro jogador Ronaldo. Aí pro Edgar. Gutenberg. Carrinho por trás do Calico. Aí não pode, né? Toma amarelo. Vai dar um amarelinho. Exatamente. A regra é clara. Uma falta por trás, uma falta desleal, tem que ser punido com cartão amarelo. Muito bem a arbitragem. Zé Carlos tocando para Anderson. Anderson no meio para o Zé Carlos. Fintou bem ali na marcação. Júlio César entrega mal. Chegou na bola o Caleb. O detalhe, Valdeci. Aliás, Fernando, as estrelas saíram do jogo. O árbitro também resolveu baixar a sua guarda e apita certinho, sem criar maiores celeumas, sem puxar a atenção para si. Parece que as ausências de Éder, de Tafarel, também arrefeceram os ânimos do árbitro, que agora mantém-se conforme deve se portar um bom árbitro de futebol. Acalmou o Jefferson, né? Que adora aparecer. Ele é aparecidinho mesmo. Mexe na seleção, hein? Tá saindo o Calico. Tá saindo para a entrada do jaqueta número 17, Boris. É o nosso Vander. O Vander é jogador criado no futebol cesitano, que nos últimos anos tem jogado aqui em Ipatinga. Vander é outro também com características de meio de campo, mais avançado pelo setor esquerdo. A presença do Peneneco mais avançado, e o Vander agora fecha o meio de campo mais pelo setor esquerdo. É um bom jogador, bate com a perna esquerda na bola, ele vai do Basílio, continua com aquela tática de fechar bem o meio de campo, puxar os contra-ataques. A responsabilidade de querer o jogo continua sendo do Atlético. E o Galo vai todo para cima com o Dinho. Lá pela ponta direita. Boa bola para o Gutenberg. Vai achar a linha de fundo. Foi jogada ao solo, falta. Marca Jefferson Alexandrino, a falta perigosíssima contra a equipe da seleção. Jogadores reclamam. Ele vai perguntar ao bandeirinha se foi dentro da área ou fora. O que ele está dizendo lá? Deu só tiro de meta. Não deu a falta. O Jefferson Alexandrino é engraçado, né, Valdeci? Tem aqueles altos e baixos de todo o árbitro de companhia, que a gente diz assim, né? O árbitro de delegação, o árbitro que vem para tentar roubar parte do espetáculo. Olha o Galo de novo. Ajeitada do Hernani para o chute do Cairo! Pode vibrar! Pode pular, torcedor do Galo! Gol do Galo! Chute de longe do Cairo. A bola passou pela defesa atleticana. O Paulo César aceitou. Aos 18 minutos e meio. Pula na frente o Atlético. Agora, Galo 2, Seleção 1. Um gol inesperado. Chute de longe. A meu ver, falha do goleiro Paulo César no lance. Agora Paulo César vai lá, apanha lá dentro. Valdeci Castro. Chute um tanto quanto seco, chute baixo, mas era defensável, conforme você bem observou, Fernando Rocha. Porque essa bola frontal, o goleiro tinha a jogada, o acompanhamento da jogada, ele viu que o rapaz iria chutar, ele saberia que seria um chute talvez baixo. O chute saiu seco, não com tanta força, defensável, mas isso aí, o Paulo César é um jogador amador, não tem nenhuma responsabilidade de ficar salvando aqui, apresentando defesas monumentais, porque a responsabilidade, repito, de puxar o jogo para si e de ganhar o jogo, a obrigação de ganhar é do Atlético, não é da seleção, ela já fez o seu papel, está de bom tamanho a sua participação, excelente, esses trabalhadores da bola estão dando um exemplo para o futebol do Vale do Aço mais uma vez. Vai entrar o goleiro reserva aí na seleção, hein? Ali fazendo o aquecimento. Providencialmente o Neneca, também um jogador
que tem atuado agora pela segunda divisão do Campeonato de Ipatinga, pelo Iguaçu, depois de ter sido campeão da primeira divisão pela Industrial o ano passado. O Neneca, goleiro criado no futebol acesitano, vai entrar agora no lugar do Paulo César. Quer dizer, o treinador vai poupar o Paulo César da marcação da torcida após ter levado esse gol. Bola viaja no meio campo, amortece mal o Caleb. É só arremesso de mão favorecendo ao time do Atlético. Este é o programa Bola na Área, apresentando todas as segundas-feiras o melhor programa, o melhor jogo da rodada. Hoje, com a Festa do Trabalhador. Corrida esta tarde no estádio Lanari Júnior. Lotado, lotado. Acredito que mais de 5 mil torcedores aqui hoje, né, Walter? Exatamente, as acomodações estão totalmente tomadas. A faixa de 5, 6 mil pessoas, que é o que comporta o estádio Lanari Júnior, é o que recebeu esta tarde. 5 a 6 mil torcedores. Olha o Galo aí, tentando o terceiro gol. Chegou Luciano cortando. Entrada providencial do jogador Luciano. Arremesso de manual já cobrado. Cobrado pelo Hernani. Daí para o Cairo, autor do segundo gol. Gutenberg deixou, Paulo Prestes atira, experimentando o Neneca. Bola pela linha de fundo. É só tiro de meta para a seleção de Ipatinga. A nossa saudação, nosso abraço, né? Às cidades vizinhas, a Ipatinga, que recebem um sinal da TV Cultura, Canal 4. São Sebastião de Ipaba. Alô, Ipaba. Também o NAC, ali, distrito de Açucena. Periquito, que já está para virar cidade, né? Nosso querido povo lá de Periquito. Belo Oriente. Alô, Belo Oriente. Também recebendo o sinal da TV Cultura, Canal 4, a nossa televisão. Olha o Cairo. Zé Carlos ajeitando pro Anderson. Lançamento na área, era para o Hernani. Subiu o Luciano, cortou, a bola subiu. Ficou pererecando ali na área para o corte do Caleb. Complementação do Caleb pela linha de lado. O Anderson. Gutenberg. Olha a tabelinha. Cortou Luciano de bicicleta, mandou para cima o Júlio César. Tô pro Fabiano, esqueceu a bola, Anderson tomou. De Anderson a bola chega pro Zé Carlos, outra vez pro Anderson. Tudo de primeira, daí pro Cairo, mais solto no jogo nesse segundo tempo. Olha o Cairo. Tentou ligar com o Canela. Chegou o Vanderlei. Júlio César. Tenta achar o Fabiano na frente. Pereneco tá lá na frente, vai isolado, não recebe a bola. Anderson faz o passe pro Hernani. Antecipou-se o Luciano. Com categoria. Entregando no meio pro Zé Carlos. Perdeu pro Cairo. Falta do Cairo. TV Cultura, Canal 4. A nossa televisão. Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga. 30 anos ao lado do trabalhador. Presidente Luiz Carlos Miranda. Fazendo essa festa aí para o trabalhador de Ipatinga. Massa do Galo continua agitada, pulando, gritando. O Atlético vem em menos de 72 horas, 2 vezes ao Vale do Aço. Tinha tanto tempo que não vinha, né, Valdeci? Exatamente, agora deram uma overdose de Galo na torcida aqui. Uma overdose positiva, precisava dessa presença do Atlético aqui, porque tradicionalmente temos o Cruzeiro realizando amistosos aqui, sobretudo diante do Ideal. A presença do Atlético, que vive um bom momento na sua vida técnica, do que tange da parte técnica, é importante que prestigia, premia o torcedor, que acompanha, que vive o futebol, que vive o dia a dia. O que pese nesse segundo tempo, amigos, o jogo ter tido uma queda vertiginosa na parte técnica, em função das ausências das estrelas, que a gente já disse, do Éder, Darcy e Tafarel. Vale-se da vontade desses rapazes jovens que entraram e procuram envergar a camisa do Atlético com tradição. E a seleção, da parte dela, já sente os efeitos do condicionamento físico. Está de bom tamanho, o resultado de 2-1 a essa altura é inteiramente justo. Olha aí o ataque da seleção, mas o corte foi feito pelo Edgar.
Zé Carlos. Na próxima segunda-feira, o programa Bola na Área vai mostrar o VT completo de Atlético e América. Olha o Galo aí, com o Hernani, dando movimentação ao ataque. Entregando para Edgar. Vai ali ajudar o ataque. No meio, Gutenberg deixando para o Daniel. Daí para o Cairo. Gutenberg chega, rouba ali do Zé Carlos. Dinho passa, ele toca na frente para Daniel. Entrou na área, foi no carrinho o zagueiro. Vanderly botou para a linha de fundo. Escanteio para o Atlético cobrar. Está caído o Vanderly. Seria, eu acho que é cãibra, viu? Exatamente, são os efeitos do desgaste físico, porque o Vanderly participou de uma partida, repito, né, em Sete Lagoas ontem pela UZIPA, num ritmo forte que ele está tendo que suportar, fustigante a presença dos atacantes atleticanos nesse segundo tempo. É de se esperar que sinta os efeitos na parte muscular. A cãibra é o primeiro sintoma. Está caído ainda lá o Vanderly. E eu lembro a você que está acontecendo neste momento lá no cartódromo Emerson Fittipaldi a complementação dessa festa que você está vendo aqui, promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga. Um show sensacional com o chiclete com banana. O Vanderly vai sair, hein? Tá preparado, me parece o Serjão, viu? Exatamente, o Serjão já vai entrar no lugar do Vanderly, que não suportou a pressão do jogo, o excesso de esforço, né? Teve que sair. O Serjão é uma oportunidade a mais para um atleta trabalhador participar dessa festa bonita, dessa festa histórica para todos nós aqui em Ipatinga, sobretudo para esses rapazes que estão se esforçando para envergar a camisa de Ipatinga. Olha o escanteio cobrado, bola na área, voltou ali para o Edgar, ajeitou atrás para o Anderson, bateu direto para a linha de fundo. Luciano ainda estava lá para proteger o goleiro Neneca, mas a bola foi pela linha de fundo. É só tiro de meta para a seleção de Ipatinga. TV Cultura, Canal 4, com 28 minutos jogados neste segundo tempo. 2 para o Atlético, 1 para a seleção de Ipatinga. No primeiro tempo, 1-1. A seleção marcou primeiro, através de Juninho, uma bela cobrança de falta. Euler empatou cobrando o pênalti aos 31. E há pouco, aos 18h30, Cairo fez o segundo gol do Atlético. Daniel Frasson virando todo o jogo pro Dinho, do outro lado. Caminhando o Dinho. Daí pro Canela, Canela pro Gutenberg. Passa pela marcação do primeiro ali, recebe falta. Recebe falta. O Jefferson marca, é frontal, é perigosa, né, Valdeci? Exatamente, o Zander, o jogador da seleção de Ipatinga, que entrou ainda no primeiro tempo para ajudar ao Zé Carlos na missão de marcar ali na cabeça da área, puxou por baixo faltosamente, pede apoio do atacante atleticano, propiciando mais um momento de perigo para a equipe belo-horizontina, que a esta altura está mandando no jogo, ganhou o meio de campo, em que pese o excessivo número de jogadores ipatinguenses no setor. Mas aquele detalhe que eu já disse, o condicionamento físico pesa nessa altura. Infelizmente, os rapazes de Ipatinga não tem como reverter esse processo, que não vivem do futebol. Eles se esforçam ao máximo para envergar a camisa, mas no que tange a parte física, eles ficam devendo e não há como reverter este quadro. Olha a falta aí que vai ser cobrada. Bateu Daniel no canto! Pode vibrar! Pode pular, torcedor do Galo! Gol do Atlético! Daniel Frasson fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Galo. Numa bela cobrança de falta. Ele tocou, a bola cobriu a barreira, você está vendo aí, e foi correr no canto esquerdo do goleiro Neneca. Aos 29 minutos, o Galo faz 3-1 em cima da seleção, dá mais tranquilidade ao Galo. Daniel Frasson, o nome dele. 3 para o Atlético, 1 para a seleção de Ipatinga. Neneca, vai lá dentro, Neneca, apanha lá dentro. O Galo define o jogo, né, Valdeci? Seguramente, o 3-1 decreta
quem será o vencedor dessa partida nessa tarde. Aquilo que eu dizia, o Atlético, valendo da juventude desses rapazes que entraram, não mantém o nível técnico, mas consegue fustigar na base da vontade a seleção, que sente os efeitos do desgaste físico, e o placar a essa altura, o resultado é inteiramente justo, em que pesa a gente esteja torcendo para a seleção, mas a realidade é que o Atlético é melhor em campo, vence por 3-1 e definiu quem é o vencedor, definiu o jogo a favor de si. Olha aí a seleção. No ataque com o Fabiano, chegou cortando o Daniel. Nossa. Clamou da entrada ali do jaqueta 13, Traíra. Vai levar cartão, hein? Cartão pro Zé Carlos. Cartão pro... O Zé Carlos já tinha um amarelo, hein? O Zé Carlos já tinha um amarelo, ó. Exatamente. Se a arbitragem tiver marcado corretamente... Mas foi o Fabiano, viu? Foi o Fabiano que levou, tá certo. Eu confundi ali o Zé Carlos com o Fabiano. São dois irmãos, né? Tem uma aparência física muito grande, o Zé Carlos e o Fabiano. A princípio não, sempre se parecem muito, então acabamos enganados em função da semelhança física. Tem sentido, né? Exatamente. Tem sentido. Já está recuperado o Daniel. E é ele quem vem com a bola. Passando pro Zé Carlos. Galo bonito, 3-1. Fazendo a festa do trabalhador, a festa do Sindipa, do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga. Olha o lançamento pro Cairo. Vai Neneca e segura. Com tranquilidade. Defendendo ali no centro do gol. Agora, quem pensava, quem falava, vi muita gente falava isso aí. No Vale do Aço não tem atleticano, não. Aqui é tudo cruzeirense. Se enganou redondamente, né, Valdeci? Porque hoje, olha aí o Galo. Bola lançada do Dinho, chegou cortando, bem colocada a zaga. Hoje é de graça, mas sábado lá em Timóteo, meu amigo, pagou R$3 e o estádio lotou, hein? Foi 5, né? Foram R$5 o jogo de sábado. Aquele detalhe, o time vive um bom momento, então o torcedor tira o pijama e vai mesmo para o estádio. O torcedor não gosta de acompanhar, não sente incentivo de acompanhar um time ruim em fase como o Atlético esteve o ano passado. Os investimentos da diretoria este ano, do ponto de vista técnico, têm sido bons. O torcedor acompanha, o resultado está em campo, o time é líder do Campeonato Mineiro, pinta como campeão direto. Então o torcedor tira o seu pijama e acompanha efetivamente a sua torcida, como a Galocura que está presente aqui hoje, prestigia o seu time em função daquilo que eu disse, do bom momento, do resultado que os jogadores conseguem trazer da satisfação para o torcedor dentro de campo. Não dá para acompanhar um time que perde para Valério, um time que perde para Caldense, um time que perde para todo mundo em pleno Mineirão, como estava o Atlético o ano passado. É verdade. E o torcedor já vai indo embora, não é? Muita gente. O retorno para casa vai ser difícil, hein? Porque como tem gente aqui, carro, né? Carro que não é mole. Até sair todo mundo. Domina o Atlético lá pela direita. 34 minutos. 11 minutos para esgotar o tempo regulamentar. Lançamento para o Canela. Antecipa-se fazendo o corte na zaga ali o Serjão. Lá na frente ele acha o Peneneco. Sumidão no jogo. Agora ele passou, hein? Passou bem ali pelo Edgar. Vai Peneneco. Dá duro nele ali o Cairo, né? Volta outra vez para o time da seleção com o Caleb. Ele cruza, manda na área. Tentou achar o Zé Carlos, voltou, olha o chute de longe, a bola passa à direita do Tafarel. Belo chute do Vander, né? De longe. O Tafarel não, o Tafarel já se foi, o Humberto. É porque o Humberto não pegou, aliás, agora que ele tá pegando a bola aí, batendo um tiro de meta. Então eu me acostumei com a figura do Tafa, né? E o Humberto, eu acho que nem posso chamá-lo de espectador privilegiado, não. É um espectador super privilegiado nesse segundo tempo. Daniel Frasson. Ganhou o bicho gordo, né? Sem fazer muito esforço, né? Porque se ficasse no banco, seria bicho pela metade, né? Hoje é bicho integral, né? E quem pensa que o Atlético ficou aqui esses 3 dias na região do Vale do Aço se enganou. Ele veio sábado a Timóteo e voltou em avião especial que foi oferecido, me parece, pela
Nordeste, linhas aéreas aí, que atende a região. Através da Cesita, um negócio assim. E hoje aqui, através da Uzi Minas, a mesma coisa. Vem de lá no avião, desceu aqui, jogou e volta logo após o jogo. O jogador não cansa nada, né? Em termos de viagem. Aí vem o Edgar. É muito difícil trabalhar aqui nessa condição, hein? Muita gente fica na frente da câmera, o negócio fica feio. Olha aí o goleiro, o Neneca saindo lá e pegando. Júlio César luta na marcação do Edgar. É um cerca Lourenço danado ali. Tentou consertar aí o Zé Carlos. Olha lá pela direita o Dinho. Chuta direto, Canela soltou, voltou. Pode vibrar. Pode pular, torcedor do Galo. Gol do Atlético. Zé Carlos, camisa 16, faz o 4º gol do Atlético neste jogo. Põe números definitivos aí, né? Quem sabe, né? Pode até sair mais gols aí. Consolidando a vitória do Atlético. 4 para o Atlético. 1 apenas para a seleção. Novamente, falha da zaga. Vai buscar lá dentro, hein, Neneca? Entrou agora, já tomou 2, hein? 4-1 para o Atlético. Mais um gol, Valdeci. Exatamente, aquilo que eu dizia. A seleção sofre os efeitos do desgaste físico, sobretudo imposto pela partida ontem em Sete Lagoas. E o vigor físico, a vontade desses jovens valores do Atlético prevalece. Eles não querem saber de tocar a bola e esperar o tempo passar. Eles querem gol após gol, querem buscar um lugar ao sol no time. E isso só virá com a efetiva participação positiva num jogo como esse, numa oportunidade como essa. Para eles não é amistoso, não. Como esse rapaz, o Cairo, se movimenta o jogo inteiro para o próprio Gutenberg, o Zé Carlos, o Canela. Então eles querem jogo, não vão esperar o tempo passar. Se a seleção não se cuidar, pode vir mais aí. Olha o Canela. Luta ali na marcação. O Júlio César caiu no terreno, diz que não houve nada. Canela não gosta nada disso. Tira pra frente o Júlio César, cai pro Fabiano. Recuperação do Gutenberg. Lutou com o Zé Carlos e com o Fabiano, os dois irmãos. Falta do Gutenberg. Discute ali com o Jefferson. Excesso de vontade do Gutenberg, né? Ele conseguiu fazer uma falta sobre 2 jogadores. Ele era inferiorizado numericamente, mas mesmo diante de 2 jogadores conseguiu fazer a falta. É a vontade de manter no time, de provar o investimento de $1 milhão que o Atlético fez nele, né? Que ainda não deu retorno, né? Diga-se de passagem. Olha aí o Galo, o Dinho lança na frente, cabeçada esquisita ali do Vander, do Serjão, olha aí, impedimento marcado, não vale nada. Chute do Canela para fora, já havia impedimento no lance, Valdeci. Exatamente, o Canela assintosamente chutou a bola após a marcação da arbitragem e recebe merecidamente o cartão amarelo. Não procede a reclamação, indisciplina, o antijogo deve ser punido, porque isso é um desrespeito não só com a arbitragem, para o próprio torcedor. A seleção de Patinga não consegue mais concatenar as jogadas, não consegue sair para o ataque. Agora ganha uma falta ali pela esquerda. A cabeça manda, mas a perna não consegue responder, né? É o problema da falta de preparo físico. E esse campo da Uzipa tem as dimensões acima de 110 metros, tem um piso muito fofo. Então o jogador, para atuar no mesmo ritmo nos 90 minutos, tem que estar muito bem preparado. Se parece muito aqui com o piso do Mineirão. Grama muito fofa, muito fofinha e alta, né? E o campo é aguado todos os dias, então permanece um piso muito macio, muito fofo. Prende o jogador. Quando ele está da metade para lá da partida, fica bem mais difícil. É. Vamos ver o que a Uzipa vai arrumar aqui agora com o ideal lá de Sete Lagoas. Jogou ontem pelo Campeonato Mineiro de Futebol Amador, o campeonato classista promovido pela Liga de Betim. E perdeu de 3-2. Agora tem que ganhar por qualquer placar. Parece que o jogo será no próximo domingo, aqui no Lanari Júnior.
Lá vem o Dinho lá pela direita. 40 minutos, 5 para terminar o jogo. TV Cultura, Canal 4, a nossa televisão. É o programa Bola na Área, todas as segundas-feiras, com o melhor do fim de semana no futebol para você. Fabiano ajeita, tentou passar pelo Edgar, conseguiu no meio de 3 atleticanos. Enfiou a bola. Olha o cruzamento do Zé Carlos, chega tirando a zaga, de qualquer maneira. Volta para o Cairo. Lançou na frente, tentando achar a corrida do Hernani. Sai Neneca. Volta a seleção outra vez. Nesses últimos minutos, tentando fazer mais um. 4-1 para o Atlético. É o placar do jogo. E vamos repetir aqui. Quem ganhou o Cadete 0 km. O Cadete 0 km, sorteado no intervalo do jogo pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga. Quem ganhou o Cadete foi José Gracier Soares. Ele é aposentado. Número de referência dele 2/00091/7. Foram sorteados aqui ainda videocassetes, bicicletas, enfim, eletrodomésticos de todo tipo aí para o trabalhador. É o Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, 30 anos ao lado do trabalhador. Presidente Luiz Carlos Miranda. Olha o lançamento feito na área ali para a saída do goleiro Neneca. Fabiano. Falta em cima do pé Neneca, já cobrado, hein? Jefferson manda seguir. Recebe lá o Vander. Bandeirinha dava impedimento. Dava o impedimento do ataque da seleção. 42,5. 2 minutos e meio. 2 minutos e meio do segundo tempo. 4 para o time do Atlético. 1 para a seleção. Olha ali, jogada errada no meio campo. Ia chegando o Zé Carlos, o corte foi feito pelo Anderson. Deixando ali para o Edgar. Tenta levar o Galo para o ataque. Lá vem o Canela. Tocando lá na direita pro Dinho. Acaba perdendo. Volta a seleção de Ipatinga. 43 minutos, Valdeci. A sua palavra final. Nosso agradecimento a você também pela participação conosco aqui no programa Bola na Área. Mas o que valeu nesse amistoso, Valdeci, para você? Como é que você viu Atlético e seleção de Ipatinga? Valeu pelo espetáculo promovido, por aquilo que aconteceu durante esses 90 minutos. O esforço de todos os jogadores, a boa vontade, a criação de ótimas jogadas. Tivemos um primeiro tempo com a participação das estrelas Tafarel, Darcy, Éder. E o segundo tempo com a força de vontade desses jovens e promissores valores do Atlético. Da parte da seleção, aquilo que a gente já antevia antes do jogo, o desgaste físico seria seu maior inimigo. Porque do ponto de vista técnico, todos eles puderam provar, enquanto tiveram pernas, que poderiam fazer frente ao Atlético, até segurando a igualdade do marcador. 4-1, inteiramente justo, vitória justa, indiscutível do Atlético. Mas valeu pelo espetáculo, pela presença de público, é bonito a gente ver campo cheio, e pela participação desses jogadores de Ipatinga, que efetivamente deram conta do recado, não tem culpa de nada, fizeram além daquilo que a gente poderia pretender esperar da parte deles. O espetáculo em si valeu, o torcedor foi premiado mais uma vez. Em 48 horas tivemos 2 participações do Atlético e de bom tamanho. A torcida, a Galocura, compareceu, os cruzeirenses também um pouco calados vieram e acabaram vendo um ótimo espetáculo, uma festa bonita, vitória merecida do Atlético, e a gente vai esperar que outras promoções deste nível aconteçam para nós aqui no Esporte do Vale do Aço. Aí o nosso muito obrigado ao Valdeci Castro. Esgotado o tempo regulamentar, 45, estamos por conta do seu Jefferson Alexandrino agora. Tentou ir para o ataque ali o Galo com o Canela, falta nele, agora ele marcou.
Falta em cima do Canela. Deram uma canelada no Canela. Lembrando a você que está acontecendo nesse momento, ó. O show do chiclete com banana. Promoção do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga. Na área do cartódromo Emerson Fittipaldi. Tá certo? Na área do cartódromo ali, no Parque Ipanema. É de graça. Do outro lado, a prefeitura está promovendo lá a programação oficial, o Mastruz com Leite, né? E a Isadora Ribeiro. E hoje é de graça lá também. Bola lançada na área, cabeçada. Foi do jogador Canela de novo. É outro escanteio. Bateu por último no Serjão. Chegava também ali o Luciano, a bola foi para fora. Escanteio que o Daniel se prepara para fazer a cobrança. 1 minuto além do tempo regulamentar. Daniel rola para o Gutenberg, no bico da área. Chegou ali, estourando com ele o Caleb. Ficou para a puxada de contra-ataque ali do jogador Wander, tentando com o Fabiano. Tudo de primeira, para Pereneco, não consegue dominar. Se ajeita, meu amigo, aquela bola. Era saco, com certeza. Júlio César vai na bola. Daí pro Pereneco. Pereneco vai, busca a linha de fundo. Bate direto para fora. Foi egoísta o Pereneco. Deveria ter batido ali para quem vinha chegando, né? No caso, o Wander. Quem chegava ali para a complementação. 2 minutos além do tempo regulamentar. Jefferson Alexandrino vai terminar o jogo. Ele já olhou pro relógio ali 2 vezes. Vai acabar, ó. Termina a partida. Partida amistosa. 4 para o Atlético, 1 para a seleção de Ipatinga. Programa Bola na Área, agradecendo a sua audiência, meu caro telespectador do Vale do Aço. O nosso muito obrigado. Marcamos um encontro com você na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, com Atlético e América, o clássico das multidões, aqui no Bola na Área para você. TV Cultura, Canal 4, a nossa televisão. Bom, não ficou? Hein? Eu acho que ficou. Vou fazer repeteco só dos gols. Porra, vamos dar uma foto, pega um cacete, viu?